Bom, eu estou com 67 anos, né? Eu sou o João W. Neri e eu nasci aqui no Rio de Janeiro, uma família de classe média. Tive a oportunidade de estudar. Tenho três irmãs e nasci na década de 50. Então, uma época em que ninguém falava na palavra gay, a palavra trans não existia. Nenhum filho chegava para a mãe e dizia eu sou um menino e não uma menina, como hoje acontece. Não haviam passeatas, enfim, éramos completamente invisíveis, né? Ainda somos, mas muito mais naquela época. E eu me descubro, né, do gênero masculino desde que eu me entendo por gente. Sei lá, 3, 4 anos de idade. Nunca me identifiquei com o mundo feminino. Não sei, talvez por ser uma criança ágil, ativa, não me interessava nada que o mundo feminino me oferecia. E eu era obrigado a ir sair para a escola, eu fui obrigado a ser criado no mundo feminino, né? O que foi também uma grande vantagem. Eu hoje tenho uma teoria que a esperança de se vencer o machismo dentro da nossa sociedade, porque o machismo não está só no mundo dos homens, também está no mundo das mulheres. Quem cria filhos machistas são mães machistas. E eu acho que os homens trans, ou os transhomens, como eu prefiro dizer, teve essa possibilidade de saber o que é um assédio, viveu o mundo feminino, sabe exatamente o que sofre uma mulher em nível social, de perseguição, de discriminação, de tudo que é de ruim, de inferioridade. Então, claro que há homens transmachistas, indiscutivelmente, né? Vivemos num mundo machista, nos formamos num mundo machista, mas pelo menos eles têm essa consciência. E é mais difícil eles utilizarem isso, o estupro, também estupro, mas com muito menos frequência, né? Há um respeito muito maior. Eu acho que, e é isso que eu batalho também com os garotos, de assumirem, né, o que, afinal de contas, na nossa cultura, tudo mais o que é de bom é feminino, né? A emoção, enfim, a sensibilidade, você se permitir chorar, ser fraco, perder, enfim, ser humano, né? Isso, a criação, o cuidado, tudo está no mundo feminino. Então, por que abrir mão de uma coisa tão rica, né, e tão autêntica? Então, eu que sou considerado um transpassável, né? O transpassável é ótimo. Né? O transpassável, eu posso me dar esse luxo de ser cada vez mais feminino. Né? Eu não tenho o menor incômodo de me confundirem com gay. Para mim é uma honra, inclusive. Então, eu não gosto de futebol. Como que um homem não gosta de futebol? Não é homem. Eu vou a shopping, eu gosto de ver vitrine, eu sei discutir relação, eu me permito não sofrer a opressão que a maioria dos homens cis, sobretudo, né? Também, os gays também sofrem isso. Essa opressão de ter que ser o vencedor, de ter que ser o opressor, né? Enfim, mas voltando à minha história, está tudo aqui nesse livro Viagem Solitária, né? Aqui, nesse livro, que eu publico em 2011, eu conto tudo, toda a minha uma autobiografia. Aqui eu com 27 anos, sem barba ainda, sem me hormonizar. Eu só me hormonizei depois da cirurgia, que eu fiz aos 27 anos. E aqui eu com 14, ainda com uma identidade social feminina, né? Eu escrevi meu primeiro livro aos 27 anos, que é O Erro de Pessoas, Joana João, que eu publiquei pela Record em 84.
que também é uma autobiografia, mas morre aos 27 anos o livro, né? E depois eu já estou com mais 40, e disse, não é possível, tem tanta coisa que aconteceu, eu tenho que pegar esse livro e reescrevê-lo. E aí saiu Viagem Solitária, que foi que eu publico em 2011, pela editora Leia, e mudou a minha vida completamente, né? Eu já vou falar do Viagem Solitária, vamos voltar um pouquinho antes para a infância e adolescência. A infância, claro, sofri transfobia na pracinha, era chamado de Maria Homem o tempo todo, era chamado de Paraíba na escola, era o que toda criança que sai das normas de gênero sofre. E criança não tem perdão, né? Xinga mesmo. Agora, eu descobri, eu tinha uma irmã mais ou menos da mesma idade que eu tinha 3 irmãs, mas uma era pequena, e com ela eu criei um mundo de fantasia, uma brincadeira, né, que eu considero a solução da minha infância, para não enlouquecer, né? Eu sou o Zeca, ela é o Zé, somos 2 homens adultos, moramos na casa dos nossos patrões, a escola é meu escritório, e as bonecas são nossos filhos, somos viúvos para justificar a falta de mulheres, de mãe das crianças, enfim. E eu brinco 24 horas dentro dessa história. E aí eu sou tratado masculino pela minha irmã, né, como eu sempre desejei, porque eu era só tratado no feminino e eu corrigia mentalmente, eu sabia que eu não podia verbalizar essa correção e que eu seria ridicularizado, ninguém ia me entender. Minha mãe me leva a um psicólogo aos 9 anos de idade, porque eu era um menino. Claro que a psicóloga não diagnosticou como caso trans, porque não existia essa palavra. Mas, enfim, eu fui crescendo aos trancos e barrancos. Eu não queria crescer. Eu não queria sair da infância porque eu sabia que era um grande álibi não ter sexo. A infância eu não precisava ter sexo, não precisava ter gênero, não precisava nada. Mas chega a adolescência, né? Dizem que eu vou virar uma mocinha aos 12 anos de idade. Na minha cabeça, quando eu fiz 12 anos de idade, no dia do meu aniversário, eu não quis levantar da cama. Para mim foi o pior dia da minha vida. Eu achei que eu ia levantar e já virei uma mocinha. Não sei como. Um ato mágico, assim. E aí, mas na verdade, a menstruação, como eu chamo, só veio aos 14 anos de idade, né? É quando eu começo realmente a nascer as mamas e a ter toda uma briga muito eficaz com o meu corpo, né? É complicado, é muito complicado, porque você quer, ainda mais na adolescência, que os hormônios afloram, você quer seduzir com o seu corpo, você quer que seu corpo seja um instrumento de prazer. E ele é exatamente ao contrário, né? Ele passa a ser um obstáculo à sedução. Então, esse eu acho que é um dos grandes conflitos que um trans vive. E claro que isso tem interferência cultural, evidentemente, são performances, né? Cada cultura encara o corpo diferente. Eu acho que se vivêssemos numa sociedade onde você pudesse ser quem você quisesse ser, né? Sem obedecer a tantas normas ditatoriais generificadas, né? Como vivemos hoje, até a comida é generificada, o Kinder Ovo é rosa, é azul, né? Os brinquedos são próteses de gênero, você não tem saída, né? Você já é carimbado antes de nascer e tudo vem pronto, e, enfim. Então, você fugir dessas normas é um preço muito violento. E você acaba se submetendo a esses próprios valores da cultura, né? E aí a Judith Butler explica muito melhor do que eu essas performances todas. Mas aconteceu aos 14 anos um segundo grande golpe na minha vida. Além do golpe corporal, houve o golpe militar. E quando é implantada a ditadura no Brasil,
Eu tinha 14 anos de idade. Meu pai foi caçado, foi exilado, foi para o Uruguai e eu já militava politicamente, assim, suavemente, vamos dizer, mas o ambiente da minha casa era um ambiente político. Papai recebia vários estivadores, presidentes de sindicatos. Ele foi presidente do Sindicato dos Aeronautas, ele foi presidente do CGT, do antigo CGT, o Comando Geral dos Trabalhadores. Ele teve uma greve nacional por causa do meu pai, ele era comandante de avião, que tentou criar a Aerobras, tentou estatizar as companhias de aviação, não conseguiu, enfim. Mas, então eu já tinha essa consciência política, a importância de se lutar pela desigualdade de classe, etc. Quer dizer, a sexualidade não foi a única questão da minha vida, né? A política sempre esteve presente na minha vida. E eu participei de todas aquelas passeatas de 67, de 68, 69, corrido de gás, de lacrimogênio, enfim. Fui na passeata do Edson Luiz, dos 100 mil, eu vivi tudo aquilo. Eu perdi vários amigos que se desapareceram. Minha irmã foi torturada. Minha irmã foi para o Chile. Quando o Pinochet caiu, ela foi presa no Estado Nacional, ficou um mês lá com a roupa do corpo, lavando a calcinha, uma só, e secando e botando no corpo de novo. Minha mãe teve que ir ao Chile para poder tirá-la de lá. Então, eu sofri na carne, né? Deu polícia na minha casa, o telefone na minha casa era censurado. Até hoje eu falo pouco no telefone. E o suficiente, porque eu não podia, aprendia, eu não consigo jogar a conversa fora. Até hoje eu não consigo, no telefone. Então, essa questão, eu fui membro do Partido Comunista, militei dentro do partido por uma época, né? Tinha codinomes. Então eu, ao mesmo tempo que eu passava por essa questão da sexualidade, da identidade sexual, né, complicada, sem nome, eu era um ET, porque eu não era lésbica porque eu não me sentia mulher, embora eu gostasse de mulher. Nunca transei com homem, nunca tive... Já tive namorado, arranjaram namorado para mim aos 17 anos. Eu era uma mulher linda. Das 4 filhas, eu era a mais bonita. Eu não tenho nem aquela desculpa, não é? Era um bagulho, por isso que resolveu ser homem. Não, eu era uma mulher linda. E aí, quando eu chego aos 16 anos, a pressão familiar, a pressão social, todo mundo em cima de mim, querendo me dar salto alto, vestido, não me cobrando hora para chegar em casa, nada. A minha irmã arranja um namorado para mim. E durou um mês até ele me dar o primeiro beijo, quando aí acaba, né? Mas eu tentei ser mulher, já estava tudo em cima, né? E a autoestima no pé. Mas eu sabia que no fundo era uma brincadeira tudo aquilo, que não ia dar certo, como não deu, né? Mas foi interessante porque eu aprendi muitas coisas com os homens, como segurar uma mulher para dançar. Eu ficava, né? Passei a frequentar, vivia os anos dourados, os bailes do Fluminense, né? Aliás, fiz esporte. Sim, não havia academia, não havia celular, não havia internet. Eu não conhecia nenhuma pessoa igual a mim, nenhum trans. O primeiro trans que eu conheci, eu tinha 30 anos de idade. Foi a primeira vez que eu conversei com uma pessoa que vivia alguma coisa similar à minha, né? E, bom, não tinha academia de ginástica também, essas coisas todas, nada havia. Eu fazia ginástica por conta própria, sozinho, em casa, e resolvi fazer esporte para poder melhorar o corpo, né? Realmente fiquei com os ombros largos, fiquei com as pernas musculosas, fui campeão brasileiro de saltos ornamentais, escolhi um esporte individual, e na água, porque eu sou extremamente calorento. Aliás, aí na escada tem um pôster, depois vocês podem ver eu saltando
sabe, eu saltando de maiô, evidentemente, porque era da equipe feminina, né? Mas foi a glória para mim, eu fui vencedor em alguma coisa, né? E o esporte fiquei 3 anos fazendo saltos ornamentais. Depois eu tive que abandonar, ou estudava ou fazia esporte, e aí eu optei pela intelectualidade, porque o Darcy Ribeiro, que eu conheci no Uruguai, aliás, eu conheci todo mundo, né? O Jango, o Brizola, todos os... A Maurício Silva, que era o ministro da Guerra do João Goulart, meu pai morou com ele. O Darcy Ribeiro se tornou meu segundo pai, meu mestre. Eu ia para a casa dele fumar escondido todo dia, ele morava pertinho da minha casa. Me ensinou a ler poesia, me deu aulas de antropologia. E ele dizia para mim, olha, marginal é o seguinte, ou você é rico ou você é intelectual. Você opta. Aí você cala a boca da turma. Rico é complicado ficar, né? Ainda mais filho de exilado, desempregado no Uruguai, que ainda mamãe que tinha que mandar dinheiro para papai. Porque papai foi dado como morto. Mamãe recebia pensão de viúva. Olha que loucura. Depois de 10 anos trabalhando na Varig. E sendo um comandante de ilha internacional. Mas, enfim, fomos para a pobreza. Eu fui trabalhar com 14 anos de idade, fazer sacola para vender. Fui revendedora da Avon. Fui uma opção de coisas para poder ter algum dinheiro, para poder lanchar na escola, para pagar minha passagem, que acabou a mesada. Né? Bom, e aí fiz normal, me formei em professora, pedi demissão no dia seguinte, mas aprendi a falar em público, aprendi a didática de ensino, a prática de ensino, que é o nome da cadeira, e que me ajudou nas minhas palestras todas até hoje. Eu realmente fui um bom professor. Eu dei aula em 3 universidades aqui no Rio de Janeiro. Eu dei aula no maternal, eu dei aula do ginásio, eu dei aula... Agora já mudou todos os nomes, no fundamental até do 2º grau. Dei aula para crianças de 2 anos de idade, dei 3 universidades, só não dei pós-graduação, porque comecei a fazer mestrado, quando aí então surge a notícia, a grande notícia que havia, descobri que é uma equipe pioneira do Rio de Janeiro, estudando transexualismo. No Moncorvo Filho, no atual IED, né, o Instituto de Endocrinologia, lá no Moncorvo Filho. E eu vou, claro, enlouquecido, acho que eu sou isso, descobri o que eu sou. Sou trans. E foi um alívio que você saber que você é. Eu não tinha nome. Porque, na verdade, o que aconteceu? Quando entra a década de 70, há uma grande mudança cultural no Brasil. Já vinha vindo, né, uma mudança no mundo desde a década de 60, os movimentos contraculturais, mas é na década de 70 que a moda unissex toma corpo, né, dentre outras coisas. Né. Em 69 tem Woodstock, tem, enfim, isso tudo mexeu muito com a cabeça da gente, né? Vem Elis Regina, corta aquele cabelo zerado que mulher nenhuma fazia, né? Mulher não usava calça comprida, mulher não podia se desquitar, era terrível. E aí é a minha salvação. Eu passo a usar calça jeans, que só tinha calça ali, né? E mais uma outra que eu já esqueci o nome, e saio de casa aos 22 anos, fui morar com a minha namorada. Papai me dá a entrada num táxi, dessas alturas ele já tinha voltado do exílio, e me ajuda, ele dá a entrada do táxi, eu vou ser chofer de táxi. E pago o aluguel trabalhando no táxi. E nesse momento, aos 19, eu entro para a Faculdade de Psicologia, da Faculdade Nacional, da Praia Vermelha, e aí eu
Vou de táxi para a faculdade, uniforme, né? Era farda, camisa caqui, gravata preta. Eu botava por cima da roupa e chegava lá, eu tirava e entrava como aluna da psicologia. Depois eu saía, botava meu uniforme e ia trabalhar como um rapazinho, um efebo, sem barba, mas um rapaz, essa cara aqui. Esse era o chofer de táxi. Então, eu trabalhei 1 ano e meio como chofer de táxi, fazendo faculdade ainda, e foi um ótimo estágio. E, aliás, eu começo o livro com esse capítulo. E aí é muito fantástico, muito enlouquecedor também, porque eu vivo 2 vidas sociais completamente antagônicas, né? Eu, no prédio que eu moro, eu sou marido da minha mulher, o porteiro me trata masculino, as pessoas todas me tratam masculino. No mundo desconhecido, eu sou um homem. E para os conhecidos, a família, os amigos, o trabalho, eu sou mulher, sei lá, aquela coisa, né, meio indefinida, aquele andrógeno, assim, enfim. E aí, mas sempre perseguido, né? Sempre ridicularizado, sempre. Embora respeitado como professor. Eu era um ótimo professor, estudava pra cacete, exatamente para transcender o estigma. Eu tinha que ser um super professor, né? E, bem, e aí aos 27, quando eu descubro essa equipe, eu me submeto a todos os testes e peço demissão da faculdade, de todas as faculdades, pego o fundo de garantia. Nisso eu já fiz 6 meses de terapia, porque era obrigatório, aliás, até hoje, né? O SUS exige 2 anos, né, que é um absurdo, mas enfim. O problema da patologização da transexualidade é exatamente você não ter autonomia nem identitária, nem corporal. Quer dizer, eu não posso, não adianta eu dizer que eu sou trans no SUS. Quem tem que dizer que quem eu sou é aquela equipe multidisciplinar, formada só de pessoas cis, que não fizeram curso de porra nenhuma, porque no Brasil o curso de gênero e sexualidade talvez tenha obrigatoriamente em 5 faculdades, se é que tem em 5 faculdades. Então formam-se psicólogos que não são capazes de atender um trans, nem sabem direito o que é transexualidade, né? Assistentes sociais, enfim, médicos, então é terrível. Todas as formações, sobretudo as humanas, deveriam ter uma cadeira obrigatória, mas não tem. E aí, depois que eu me opero, agora resumindo, né, porque senão vai ficar, o longa vai ser só eu, né? Como é que eu vou trabalhar? Eu faço uma chamada mastectomia, ou que hoje em dia, né, os médicos mais modernos chamam de mamoplastia masculinizadora, porque na realidade é transformar uma mama feminina numa mama masculina. É diferente de tirar uma mama com câncer, que você não bota nenhum mamilo, né? Uma mulher cis. E faço uma esterectomia, que é a retirada dos órgãos reprodutores internos, né? Faço uma aneuretra para poder urinar em pé. Depois da fístula, naquela época não tinha-se o cuidado de colocar sondas, e, enfim. Eu sou o primeiro operado do Brasil, né? Pelo menos até então, eu sou considerado assim, pelo Dr. Roberto Farina, que era um grande cirurgião plástico em São Paulo, que já morreu, e que foi condenado porque a cirurgia era crime, era considerada mutilação do humano. Não podia ser. Aliás, até hoje, né, se, por exemplo, uma mulher tem câncer de mama direita, ela quiser tirar a esquerda, como fez a Angelina Jolie, não tira, não pode, no Brasil não pode. Não pode tirar um órgão sadio, a não ser que tenha dado metástase. Então, isso vigorava para qualquer órgão. Então, trans, então, era crime.
E o Farina foi condenado a 2 anos, não por minha causa, mas porque ele opera uma mulher, uma transmulher em 71, de Valdir para Valdirene. E, enfim, o promotor lá descobre e ele teve que responder ao processo. Depois ele é condenado, mas fica em sursis, porque é primário, e, enfim, depois recorre e acaba sendo absolvido. Mas, então eu fiz tudo escondido, era tudo proibido, eu fiz a minha cirurgia numa clínica particular de um amigo do Farina, todos assistiram a minha cirurgia, porque nunca tinham visto aquilo. Foram cinco médicos dentro da sala assistindo, os donos da clínica, mais o Farina, mais no... E eu só podia ficar 24 horas, era o trato. Haja o que houvesse, fosse a cirurgia que fosse, eu só tinha 24 horas para ficar lá. E foi uma cirurgia que eu mexo na genitália inferior, da genitália, e mexo nas mamas, foi em cima, foi embaixo, fiquei costurado de cima a embaixo, e não podia ficar mais do que 24 horas. Tive uma puta cistite, tomei antibiótico, mas saí curvado 24 horas depois, porque, e na verdade, deveria ter ficado os 5 dias se fosse permitido. E não pude. E tinha mais, eu não podia dizer a ninguém onde eu estava, era o trato. Só minha mulher, que eles permitiram que ficasse comigo. Ainda bem, porque senão eu também não ia ter nem condições emocionais de fazer a cirurgia. Foi muita coisa. E, bom, e a partir daí cria-se uma outra questão. E agora? Como é que você vai trabalhar? Nos documentos femininos, e cara de homem, e aí começa a humanização, né? Vou primeiro morar num sítio para me recuperar das cirurgias todas, que é quando eu começo a escrever O Erro de Pessoa, e viro lavrador, e começo a planejar no sítio de uma tia minha, então eu moro graciosamente lá. E meus pais, como em meus pais, a minha família encarou tudo isso. Ora, nessas alturas, meus pais moravam em Brasília. E eu escrevi uma cartinha para a mamãe, dizendo que eu estava fazendo testes, de me submetendo a isso, aquilo, e que estava finalmente resolvido a fazer uma cirurgia. Ela quase teve um treco, porque ela nunca ouviu falar em cirurgia transgenital, nem tinha esse nome na época. E ela falou, como é que eu me arrependesse, que eu me suicidasse depois? Com toda razão. Né? Nunca ninguém tinha feito isso, eu fui o primeiro, imagina. Né? E apesar dela ser uma ótima mãe, meus pais nunca me abandonaram, nunca me expulsaram de casa, eu saí porque eu quis, né? Mas eles também nunca entenderam muito a minha situação. Nem eu entendia, nem eu tinha nome, né, do que é o que eu vivenciava. Né? É claro que os rótulos não definem uma pessoa. Né? Nova York agora, né, criou 31 gêneros diferentes. Poderia ser 64, 97, 180. Eu acho que essa multiplicidade de gêneros que se oficializou, né, é bom no sentido de dar visibilidade à multiplicidade e à pluralidade humana, né, que o homem é capaz de desenvolver no próprio corpo e no próprio gênero. Agora, que uma grande bobajada porque 31? Eu não acho que os homens, as pessoas não são assim. Né? E um rótulo não define nem você, nem a sua sexualidade. Também você agora é tanta sexualidade, né? E assexualidade, que agora também é considerado uma orientação sexual, que, né, tem demi, só demi, aí você tem vários não binários demis, para lá, para cá, mais isso, menos aquilo. Eu acho ótimo que tenha tudo isso. Não precisa de tanto nome, cada um é cada um. Né? Uma preocupação também. A vantagem é a visibilidade que se dá. Quanto mais se cria nomes, mais se discute, mais se fala, mais se difunde. Mas também mais se limita, num certo sentido,
humano mesmo no termo, né? Então, nada tão diferente quanto dois transexuais, ou como dois gays. Aquela pessoa, não é pelo fato de ser gay, ou pelo fato de ser trans, que faz dela, né? A não ser que você precisa do rótulo para também lutar por políticas públicas. Então, se eu me defino como um transgênero, eu não consigo nada. Ou como um não binário, eu também não consigo nada, porque não tem políticas públicas para isso. Então, eu tenho que me definir como um homem trans ou um transhomem para poder conseguir algumas vitórias, né, dentro dessa luta hoje tão terrível que se travou um governo, eu acho que pior até do que da ditadura militar, porque pelo menos naquela época todos eram contra o governo. E todos tinham clareza que era a tortura dominava, né? Havia, claro, com certeza, o que existe hoje, que sempre existiu, né? O mau-caratismo em todos os níveis, de roubalheira, de tudo. Mas era oficial. Hoje não. Hoje a moçada não é politizada, a moçada não está nem preocupada. Isso, me preocupa muito essa questão religiosa, né? Sobretudo a ortodoxa evangélica, que está dominando a mídia, que está dominando o parlamento, que está dominando tudo. É muito sério isso, as escolas. Agora, a ideologia de gênero, se começa a dar palpite dentro da pedagogia, dentro de tudo, é seríssimo, né? E cada vez mais tipos de poderosos. Então, acabou os direitos humanos, né? Acabou a laicidade, né? O Congresso abre um sermão, uma oração, um pastor, o prefeito do Rio de Janeiro é o pastor, sei lá, enfim, fora a corrupção declarada, oficializada, né? Até o Supremo, pela primeira vez, eu me decepcionei terrivelmente. É complicado. Consigo alguma vitória dentro de tudo isso, né? O próprio deputado federal João Illes e a deputada Érica Cocai, que criaram a PL. Maria, não é possível que eu tenha esquecido o nome da PL, o número da PL. Ai, deu branco. 2, termina com 2. É igual? Não, 3 não, 2. 5.002/13, de 2013. Que é a Lei de Identidade de Gênero. Essa lei é a que tinha que ser aprovada. Foi aprovada na comissão ela é obrigada a passar por várias comissões do Congresso, foi aprovada, agora ela não tem condições de ir à votação, não ir a plenário, porque não vai passar. Simplesmente, resumindo, essa lei diz o seguinte: uma pessoa trans pode, num cartório, mudar o seu prenome e o seu gênero sem precisar de cirurgia, de hormonização, enfim, de nada. É só chegar lá e dizer: eu sou trans. E não precisa de pagar advogado, não precisa abrir processo, nada disso. Baseado na Lei de Identidade Argentina, que é um sucesso até hoje, que foi aprovada por unanimidade no Senado argentino, em 2012. E ela está funcionando muito bem. E aqui no Brasil essa tortura, né? Agora, você não tem direito, não é só os trans que não têm direito ao próprio corpo, as mulheres também não têm, né? Já visto que o aborto não passa. Agora, até filho de estuprador, você não pode abortar, então, né? Como é que fica a pensão do garoto? O estuprador vai assumir a paternidade? Enfim, outras coisas são criadas, né? E aí eu não tinha como entrar na justiça naquela época para mudar meu nome. Nenhum juiz me daria mudança de nome naquela época. Poxa, ainda é difícil. E às vezes mudam um nome, mas não mudam um gênero. Aí não resolve. Tudo depende. Você está na mão da medicina
que é ele que vai dizer, que vai te operar, que vai te dar o laudo, o psiquiatra, que vai dizer se você é trans ou não, isso pode mexer no seu corpo, se operar, dizer quem você é. Né? Você está na mão do juiz, porque é ele que vai julgar se vai poder mudar seu nome ou seu gênero. Então, a gente está na mão de todo mundo. O trans não tem autonomia nenhuma. E essa lei seria a nossa libertação. O nome social, com certeza, é uma vitória, né? Que é graças às mulheres trans, que estão na luta há muito mais tempo que os homens trans. Os homens trans começam a aparecer em 2005 com o Alexandre Peixe, né? Mas só toma mesmo corpo mais com a publicação desse meu livro e com a entrevista que eu dei, que foi a primeira na mídia. Um mês depois de ter tido um infarto, eu recebo o convite da Maria Gabriela para me apresentar lá. E esse livro eu vejo na mão dela pela primeira vez. Eu ainda não tinha visto o livro. Quer dizer, sai tudo junto assim, ao mesmo tempo. É infarto, é a publicação do livro, é a entrevista com a Gabriela, que eu nunca tinha mostrado a minha cara na mídia. Quando eu publico o Erro de Pessoa, eu dei várias entrevistas, mas todas de costa. Essa foi a primeira que eu mostrei a cara, porque eu consultei um advogado antes e ele disse, não, você pode aparecer. Primeiro que já prescreveu. O segundo, é um caso de pietar causa, ninguém pode fazer nada contra você. Você não lesou o Estado, o seu objetivo não era lesar ninguém. Era apenas poder se manter, né? Poder sobreviver, trabalhar. E eu vou num cartório, não tinha a lei da Brunelli, então eu tive que tirar um novo nome, dizer que eu nunca tinha sido registrado, e aí eu tiro um nome masculino. Tive que falsificar a minha idade, porque a justificativa era servir o exército. Eu estava com 27, tive que dizer que tinha 18 para servir o exército. Eu tenho menos 9 anos na minha carteira de identidade. E hoje já não tenho as benesses que eu teria de idoso. Não sou ainda idoso. Na verdade, eu estou com menos de 60 anos, né? Pela essa documentação, que foi mais um crime que eu cometi. Porque aí eu tenho 2 CPFs, um de mulher e outro de homem. E é o meu segundo crime. O primeiro foi a cirurgia. E aí, então, eu passo 30 anos dentro do armário para não ser preso. O motivo não é a questão da identidade nem da sexualidade. É a questão mesmo jurídica. Eu tenho que fugir da polícia. Eu não posso parar numa delegacia. Eu não posso. Eu viria um covarde oficializado, oficial. Podia acontecer qualquer coisa, menos ser preso e parar numa delegacia. Isso eu não podia. Responder ao processo. Que aí é onde descobri todos os outros crimes que eu cometi. Enfim, e com essa nova identidade eu perco o meu diploma, perco todo o meu currículo escolar, né? Eu já estava fazendo mestrado, e aí me torno analfabeto. Minha mãe ainda insiste para eu fazer supletivo. Eu fiz primeiro grau, não chegou ao segundo grau, fiquei por uma questão em química, aí eu mandei a merda, eu disse, chega, eu vou voltar a estudar química, pelo amor de Deus, não. Enfim, e aí eu vou exercer várias profissões que não exigem currículo, e foi enriquecedor também no sentido vivencial do termo, né? Me tornei pedreiro, me tornei massagista, pintor de parede, eu faço uma casa, eu quebro todos os galhos, me tornei um cara extremamente habilidoso manualmente, me tornei pintor de parede, de quadros, de essas esculturas que eu fiz de cerâmica, enfim, me multipliquei, né? Talvez como psicólogo e como professor eu tivesse emburrecido no mesmo lugar. Mas o que aconteceu? Hoje eu estou desempregado e sem aposentadoria. É o preço. O Estado nunca me ressarciu de nenhum dano moral, nenhum dano financeiro. Também nessa questão eu ainda não entrei com o processo, nem sei se vou mais entrar nessas alturas. Agora eu sou um trans biônico, também sou o primeiro trans biônico do Brasil, porque eu tenho 8 próteses agora no meu corpo,
Eu sou uma cobaia da ciência. É um desafio, não tem médico para me tratar. Que além da transfobia que a maioria apresenta, há o desconhecimento. Por exemplo, eu tenho uma artrose sistêmica. Né? Eu já cortei as 2 cabeças do meu fêmur fora. Botei próteses, inclusive uma acetábula. Uma cirurgia ortopédica do corpo eu já fiz. Já tenho 4 estentes do coração. Tenho uma placa de titânio na coluna vertebral entre a L4 e a L5, que eu não ficava mais em pé, o disco acabou. No entanto, minha família não tem problemas de artrose. E não existe nenhum estudo que relacione a testosterona com a artrose. Então, como é que fica? A minha geriatra acha que é a testosterona. Mas todos os estudiosos de testosterona aqui, eu já pesquisei, tem nada a ver com a artrose. Nem com infarto, eu não tenho pressão alta, não sei porque que eu infartei. Enfim. Cada dia é cada dia, né? Agora eu estou com câncer. Né? Mas esse eu sei o motivo. Eu fumei. 40 anos. Como eu tomo hormônio há 40 anos, não posso parar de tomar, porque senão eu entro num processo de osteoporose, porque a testosterona ela tem as mesmas qualidades nesse sentido do estrogênio. Então, eu não posso, quer dizer, esse é um dos... Eu já tentei. Eu aumentei o tempo, assim, eu espacei um pouco. Os garotos tomam de 15 em 15 dias e 20 em 21 dias. No Brasil só tem a testosterona intramuscular, que é injeção. Tem agora gel para fazer de manipulação, mas não tem o PET, não tem aquelas que colocam embaixo da pele, como tem na Europa. Várias formas de se aplicar testosterona, no Brasil não tem. Né? E, além disso, a gente sofre, os homens trans sofrem também um preconceito muito grande em relação ao problema do SUS, da ginecologia, que é considerado, já até falei com o pessoal lá do Ministério da Saúde. E coloquei nesse meu livro, que é o terceiro que eu publico, que é o Vidas Trans, quer dizer, não é só meu. Somos 4 trans aqui, foi publicado esse ano pela Editora Astral, a convite da editora. Eu indiquei essas pessoas, cada um numa área. Essa é a advogada, é uma travesti, né, a Márcia Rocha, muito bem amiga, por sinal, que faz um trabalho belíssimo de arranjar emprego para trans. Tem hoje no Facebook o Transemprego, e ela conversa com empresas que estão abertas à diversidade, não só sexual, mas diversidade de uma maneira geral, deficientes físicos, etc. E consegue, com isso, juntar o útil ao agradável. Mas todas quase multinacionais. Agora, algumas empresas nacionais começaram a admitir trans. Faltam as companhias aéreas, né? A África do Sul, por exemplo, contrata mulheres trans para serem comissárias de voo. Afinal, servir comida não precisa tanto tempo assim de curso, bastam 3 meses, né? E ter um bom equilíbrio na bandeja. Aliás, hoje nem vende mais. Agora tudo é vendido, né? Nem serve-se tanto mais. Mas, enfim. Mas fala que é trans, a vaga está preenchida. Seja para emprego, seja para alugar um apartamento, é uma merda. A gente é tratado como o lixo do lixo, como se não fôssemos nem pessoas. Então, matam-nos todos os dias. Né? Todos os dias morre uma pessoa LGBT no Brasil. E a sociedade fica muito satisfeita com isso, porque uma limpeza é menos um problema na vida daquela sociedade. É menos uma contrariedade, entendeu? Aquela pessoa ali está ameaçando meu filho de ser viado, está ameaçando a minha filha de ser trans.
Então, matar é uma higienização extremamente útil, prática e que convém à sociedade. Que ela se mantenha binarista, que ela se mantenha heterossexista compulsoriamente, e aí tudo fica bem, o casamento fica bem, vem os filhos, né, biológicos, porque os adotados, né, não têm tanta importância assim. Mas, enfim, é muita hipocrisia, é muita... E a gente vive nesse mundo, né? E somos exatamente nós, LGBTs, dentre... Também tem os deficientes físicos, tem todas as pessoas que saem de alguma forma da norma, seja em nível corporal, seja em nível de expressão ou de pensamento mesmo, sofrem alguma forma de discriminação social. Então, nós somos heróis. E morremos de forma crudelíssima, né? Todo mundo sabe, empalados, queimados, humilhados. E quando descobrem que é a gente, e na hora de enterrar, ainda enterra com o nome de registro. Que esse é o maior pânico dos trans. É ser enterrada com um nome que não tem nada a ver com o seu gênero. Nem isso respeita. Mas, como eu estava falando, a ginecologia é considerada, como a obstetrícia, uma especialidade unicamente feminina no SUS. Então, se um homem trans for o SUS, porque ele precisa de um ginecologista, e der o nome dele social, ou seja, um nome masculino, o sistema não vai ler. Porque o homem não pode ser atendido na ginecologia, nem na obstetrícia se ele já é grávido. É dado como fraude. Olha que loucura. Eles não mudam o sistema. Não interessa ao sistema mudar o sistema de computador, a programação, para atender os homens trans. Então, a gente não tem ginecologista, nem obstetra. Porque e o homem grávido? E o transhomem grávido? Né, que casa com uma travesti, ou casa com uma mulher trans, enfim, e que ele que tem útero, ele que vai ser o pai, a barriga de aluguel invertida, mas ele precisa de um obstetra. Pelo SUS não dá. Ele é obrigado a dar um nome feminino, primeiro que tudo. Aquele constrangimento horroroso, o cara com uma baba na cara, e tem que dar um nome feminino. Bom, isso daí é só uma das questões. Então, a maioria se hormoniza por conta própria, compra testosterona nas academias de ginástica, falando claro, em bom tom, é isso que acontece na prática. Cada um se hormoniza por conta, porque os endocrinologistas se recusam a atender os homens trans, porque encaram eles como lésbicas, sapatonas, caminhoneiras, e diz que não vai dar testosterona para sapatão. É assim que eles são recebidos no consultório. Então, ou então importam testosterona do Paraguai, que grande parte vem malhada, que também é um perigo para a saúde. E aí as consequências são terríveis. Eu sei porque tem um perfil no Facebook, que eu atendo só homens trans, né? E todos os dias eu criei 26 grupos secretos, um em cada estado. Dentro desses grupos eu tenho uma lista de profissionais, basicamente advogados, psicólogos, psiquiatras, cirurgiões, endocrinologistas. Quando eu consigo, todas essas especialidades, né? Porque, por exemplo, da região norte não tem nem SUS. Não tem SUS credenciado. Você sabe que temos só 5 SUS no Brasil, né? Recife, Curitiba, Recife, Porto Alegre, Rio fechado, São Paulo fechado, as discussões, Goiânia. Então, é complicado. Trans não tem trabalho, não tem dinheiro, não pode ir a médico particular. E o hospital público fechado para ele. Tem que morrer, né? Tem que se suicidar mesmo. O índice de suicídio é de 40% dentro da população trans, tentativa de suicídio. Né? Todos vivem deprimidos, ou são expulsos de casa, ou vivem trancados dentro do quarto.
sofrem transfobia dentro de casa, a maioria, podem não ser expulsos, né? Tem medo de sair de dia na rua. Conheço vários casos que só saem à noite para não serem vistos como figuras ambíguas. E a grande maioria deprimido, grande parte estuprado, estupro corretivo pela própria família. Eu tive agora, é desse livro aqui eu conto, eu tive em Joinville com 7 homens trans que não se conheciam, garotos de 18 a 25 anos. Dos 7, 2 tinham sido estuprados várias vezes. Um com 6 anos de idade pelo avô e o outro pelo primo com 9 anos de idade. Várias vezes. Nunca contou para ninguém. Estava contando pela primeira vez ali, para mim e para aqueles garotos que eles estavam se vendo pela primeira vez. Tentativas de suicídio, dos 7, ali tinham pelo menos, eu acho que 3, não sei exatamente o número, eu sei que era alto, 3 ou 4 já tinham tentado suicídio. De jovens, não tinham nem 25 anos de idade. Desespero, sem trabalho, sem apoio, sem afetividade, sem conseguir estudar, sem nada. Em Belo Horizonte, por exemplo, o caso de prostituição de garotos trans é muito alto. Eu sei, porque conheci, não é só em Belo Horizonte, eu estou citando Belo Horizonte porque Belo Horizonte foi onde eu tive um contato real com o caso, né? Os garotos que se drogam, vão morar na rua e se prostituem para poder sobreviver, comer. Não é só travesti que se prostitui, mulher trans, não. O homem trans também se prostitui. Isso também não se divulga. Então, e agora criaram outra questão, os abrigos. Você só tem abrigo feminino e masculino. Trans não vai para nenhum dos dois. Porque não quer ser currado, nem quer morrer, nem ser espancado. Então, poucos lugares você tem abrigos, que são iniciativas normalmente particulares. Aqui você no Rio tem a Casa NEM, né? Agora São Paulo tem o Florescer, não é isso? Que é iniciativa particular também, não recebe nenhum apoio do governo. Quer dizer, e tem um número limitado, não sei, dá 20 pessoas, 30 no máximo, sei lá. É inexpressivo para a população de São Paulo ou para a população do Rio de Janeiro. Agora criou-se um abrigo também por conta própria em Belo Horizonte. Estão tentando abrir um ambulatório no Ceará, os garotos lá estão dizendo que vão dar meu nome lá numa das salas, já achei uma gracinha. Mas, enfim, porque eu sou meio pai deles, né? Alguns já sou avô já. Me chamam, posso chamar você de vovô? O senhor de vovô? Daí vou na passeata, então, de 14 anos. Me abraçou, chorou. Aí, posso chamar o senhor de vovô? Pode, claro, pode tudo. Mas é uma carência, porque são tão pouco aceitos, são tão pouco amados, né? E tem mãe, eu sempre gosto de falar das mães, tanto da diversidade, quanto agora eu não sei se ainda tem as mães pela igualdade, vai ter vários grupos de mães pelo Facebook, da diversidade eu tenho mais contato, porque elas me mandam os filhos, eu mando as mães para elas, a gente faz uma troca assim. Eu também atendo os pais, né? Muitas vezes, que me pedem ajuda, porque é a família toda que passa pela transição, não é só o trans, né? É a namorada do trans que gostava de uma mulher que agora virou homem, então ela agora é o quê? Ela não é mais ela agora não é mais lésbica, ela agora é hétero, porque agora ele virou homem, então ela fica confusa e muitas vezes ela não quer aceitar aquilo, e aí olha, é a mãe que chora a perda da filha, né? Mas finalmente saiu a novela, né?
da Glória Pérez, que também foi uma grande contribuição do Viagem Solitária, que foi o livro que aqui eu conto toda a história de como foi a procura. A Glória Pérez veio me procurar porque ia fazer uma novela sobre transexualidade, só que ela ia fazer sobre transexualidade feminina. E quando ela soube do meu livro, ela comprou em e-book na mesma noite, leu, acho que ela não dormiu, e ela tinha uma semana para entregar a Globo, a sinopse da novela. Ela mudou tudo, disse: você me pirou. Eu mudei tudo, agora vai ser sobre transexualidade masculina. E a Ivana é baseada, esse passou, como nas palavras da Glória, o Viagem Solitária passou a ser a Bíblia dela, né? Inclusive tem cenas da Ivana esmurrando das mamas, que são cenas do Viagem Solitária. E ajudou muito os garotos trans, né? Deu um esclarecimento à sociedade, porque é uma novela em horário nobre, né, que alcança o Brasil inteiro, né, até os confins lá do Rondônia, Amapá, etc. E daí você imagina, né, pessoas nunca tinham ouvido falar a palavra trans, né? E muitos pais aí passaram a conversar com os filhos. Teve um trans, eu fiz um levantamento da repercussão da novela junto dos garotos, e eles me disseram, teve um que estava no aeroporto, mostrou o passaporte feminino, aí foi aquela confusão. Aí ele virou e disse: olha só, o meu caso é o da Ivana da novela. Ah, agora eu já entendi, tudo bem, pode passar. Então, Ivana passou a ser sinônimo transhomem. Isso é que os garotos não gostaram muito, mas ao mesmo tempo facilitou muito o entendimento social do que passa um homem trans. E eu dei consultoria à Glória da novela gratuitamente, com o maior prazer, porque o que eu queria mesmo era salvar a gente, né? E essa era a proposta dela também, e ela salvou muita gente do suicídio, muitas famílias passaram a aceitar os filhos trans, e eu acho que foi um momento muito importante na televisão brasileira, nessa novela. Bom, eu acho que a minha militância começa com a publicação do Viagem Solitária, com essa entrevista que eu dou, a primeira entrevista que eu dou na mídia. Eu já falei da Maria Gabriela, depois disso vieram várias outras, né? Foi a todos os canais, todos os usuários, Super Pop, nem sei mais, tudo, altas horas. E cada vez que eu ia, mais pessoas ficavam entendendo. As próprias mulheres trans não conheciam os homens trans. Houve um primeiro encontro logo de saída em Belo Horizonte, que eu não vou saber o nome do seminário, se era seminário, se era congresso. Eu sei que era de travesti transexual, foi o primeiro. A gente ficou até num lugar religioso, junto de padre. Foi uma coisa muito doida, as travestis lá dentro. Mas, enfim, que foi 3 ou 4 dias, ficamos hospedados lá. Foi o primeiro, assim, contato que eu tive com as mulheres trans, Mas o que é homem trans? O que é isso? Juntou pela primeira vez os homens trans com as mulheres trans. Poucos homens trans mais. Nenhum de barba ainda, né? Uns fiapos, começando a tomar hormônio, ninguém dá seu hormônio, só eu de barba. Então, praticamente, né? E aí as meninas, mas tem peru, não tem? Como é que é essa história de homem trans? Elas não sabiam, elas mesmo confusas. E depois disso, eu comecei a ser convidado para dar palestras em várias universidades, em vários congressos, no Brasil todo. Passei 6 anos falando, né? Fosse no Congresso, fosse convite do Ministério da Saúde, enfim, uma loucura. Só fazia viajar. E aí tem
Em 30 de junho de 2012, logo após a aprovação da Lei de Identidade de Gênero na Argentina, que foi em maio de 2012, começa aqui no Brasil um movimento mais organizado dos homens trans, que em 30 de junho de 2012, em São Paulo, a gente funda a ABHT, que é a Associação Brasileira de Homens Trans. Tinha, talvez, uns 12 homens trans. Inexpressivo para um movimento, né? Mas que foi um marco, né? Grande isso. Eu tinha acabado de lançar meu livro em Recife, a convite do Luciano Paliano e do Leonardo Tenório, e que foi assim um puta lançamento, talvez o mais bem organizado lançamento, e eles estavam nesse grupo. O Leonardo Tenório ainda nem tinha feito mastectomia, vivia com aqueles coletes, dormia de colete, ele nem para dormir tirava o colete. E eu fui convidado a participar. Só que eu não quis fazer parte de nenhuma organização oficialmente. Eu sempre fui um suprapartidário, porque eu não queria misturar as bolas. Queria ter liberdade, eu era um libertário, queria ter liberdade de poder manifestar a minha opinião sem ter rabo preso com nada. Mas fui eu que organizei, que presidi a eleição do presidente, do vice e dos coordenadores. A gente criou coordenadores em 5 regiões, acho que foram 5. Então tinha o presidente, que era o Leonardo Tenório, o vice, e cada região tinha um representante, que englobava, né, vários estados ali. Assim começou. Mas não foi formalizada como uma ONG, nem foi formalizada como uma microempresa, não houve nenhuma formalização. Foi o primeiro passo de organização dentro dos homens trans. Depois disso, a coisa não deu certo. Durou 1 ano. Muita gente aderiu, aumentou, conheceu, teve a sua função, mas muitos jovens. O presidente da organização tinha 22 anos, 23 anos. Aquela coisa de querer aparecer, de centralizar nele, que ele podia tudo, dono da verdade. Com 22 anos a gente é dono da verdade, né? Todo mundo é dono da verdade com 22 anos. E a gente só vai, quanto mais velho, menos a gente vai ter consciência de que não sabe porra nenhuma. Mas centralizou demais, e aí começaram as brigas, as discórdias, e acabou-se a BHT. Dissolveu-se, e o Leonardo ficou sozinho, e se aborreceu, e disse que não ia mais militar, e se escondeu não sei aonde, depois apareceu de novo, criou um fake dentro do Face, essas coisas de garoto. Pô. E eu de fora só assistindo. Quando foi 1 ano depois, em 2013, em meados de 2013, houve o primeiro encontro de homens trans em João Pessoa. Um pouco antes exatamente. Também o seu nome que deram exatamente, o primeiro encontro regional, talvez, de homens trans, uma coisa assim. Compareceram 17 homens trans, contando comigo. Eu lembro. Foi histórico. E feito, se conseguir reunir 17 homens trans no Brasil todo, veio gente do Ceará, veio gente. E aí foram 3 ou 4 dias de palestras. A gente falava, a gente convidava médico para falar,
tudo a respeito do mundo dos homens trans. E foi neste encontro que o Luciano Paliano, que era de Recife, amigo do Leonardo Tenório e tal, veio falar comigo. A BHT ainda existia. Ele veio falar comigo que queria, estava tendo muita confusão na BHT, os garotos estavam satisfeitos, que estava muito centralizado, que ele queria criar o EBRAT. O que eu achava? Aí ele foi lá para o meu quarto e queria ouvir minha opinião sobre o EBRAT, Instituto Brasileiro de Transmasculinidade. Eu gostei do título, porque transmasculinidade é muito mais do que homem trans ou transhomem. Ele abarca uma série de gêneros que são masculinos, mas não são trans. Podem ser não binários, podem ter todos esses outros nomes. Eu gostei dessa abertura, achei interessante. Aí eu falei, mas vai dividir? Eu fiquei preocupado com essa questão, que era uma... mas a BHT já acabou, ninguém mais, tem 2 ou 3 só, não sei o quê, tal. E aí, o Luciano nem dava palestra, começou a dar palestra, eu indiquei ele para dar palestra no meu lugar, em alguns lugares, ele descobriu que se falava bem, que era articulado e tal. Porque os garotos têm o seguinte, quem é criado no mundo feminino é criado para o mundo privado, não para o mundo público. Então, esta é outra questão que eu acho que os transhomens apresentam em relação às mulheres trans. As mulheres trans não, são criadas para o público. Elas falam muito melhor, todas elas sabem dirigir muito bem, carro, dirigir até caminhão. Né? Não pode, por charme, não dirigir, mas sabem. E se quebrou, sabe trocar pneu, pode não querer trocar, mas elas sabem. Agora, os homens trans não sabem trocar o pneu, nem tem força para trocar o pneu. E ainda tem medo de trocar o pneu sozinho ali de noite, no escuro, na estrada, porque pode ser currado, pode ser estuprado, pode ser assediado, que ainda não toma hormônio, que não sei mais o quê. Então, cara, trazer os homens trans para uma luta pública é complicado. Muito complicado. Eles só estão preocupados em se humanizar com o próprio umbigo, querem logo ser passáveis, porque o hormônio masculino realmente tem um efeito muito mais eficaz do que o feminino, o contrário, né? Então, eles logo ficam com cara de homens, demora pouco, e não precisa grandes cirurgias. Mas as mulheres trans é que sofrem, né? Porque tem 1,80 de altura, calça 44, tem gogó, que nada disso o hormônio vai resolver. Mas, enfim. E aí acaba se criando o IBRAT. E há o primeiro encontro nacional do IBRAT, que foi em fevereiro, dia 20 de fevereiro de 2013. Eu estava lá. E tinham mais de 100 homens trans. Foi em São Paulo, na USP, eu acho, em São Paulo. Foi também um fato histórico, né? E aí, no final desse encontro, presidido pelo Luciano Paliano, cria uma organização horizontal dentro do IBRAT, o que eu achei fantástico. Em vez de ele já preocupado não centralizar, cair no mesmo erro da BHT, ele horizontaliza. Então, ele cria várias coordenadorias, inclusive aceitando pessoas cis, acadêmicos, do IBRAT, para estudar transmasculinidades. Foi fantástico. E, no final do encontro, 12 garotos, cria-se um tumulto no final, eram 12 não binários que estavam reivindicando entrar para o IBRAT.
de batom, brinco, saia, mas tinha bigode, se definiam como do gênero masculino, ou Madison a Madison, não importava. E aí, vai nos aceitar ou não vai, seu Ibrate? Um desafio assim colocado no final do encontro nacional. E, sabiamente, o Ibrate acolheu os não binários. Isso, para mim, foi um fato histórico importantíssimo, porque nem as mulheres trans, eu não conheço nenhuma organização que tenha abraçado até então, isso estamos em 2013, com essa abertura, né, os não binários, que eram sempre criticados de comprometer, de fazer confusão. Se você é homem ou mulher, você tem que se definir, não tem que definir nada. E o Ibrate deixou isso claro, ninguém precisa se definir. Só basta dizer se é trans e se é masculino. É só isso. Porque se for trans feminino, também aqui não entra. Mas se é trans masculino, tá ótimo. Então, não importa se usa saia. Aí começou-se, inclusive, a dizer, não, a gente é trans de buceta, trans de vagina, como as mulheres, né, travestis dizem, somos de peito e pau, como tem alguns militantes que dizem isso. Eu acho ótimo. Então, desmistificar o peso dessas palavras, inclusive, acho que foi brilhante. Então, teve esse encontro. E isso, aí sim, o Ibrate teve uma grande ação. Eu fui convidado para ser coordenador. Porque tinha uns coordenadores ou consultores. Qualquer mudança que houvesse, qualquer decisão a tomar, eu era uma das pessoas que seria consultada, por isso aceitei. Eu era membro do Ibrate, me associei, me cadastrei, mas não quis nenhum cargo de presidência ou de responsabilidade que me prendesse o meu rabo. Não. Queria estar livre. Tudo bem ser consultor. E assim foi, quer dizer, o movimento, aí tinha ficha de cadastro, e hoje já tomou uma outra significação. Hoje o Ibrate, que é presidido pelo Lan Matos, que é um dos que vocês sempre vão entrevistar, abriu. Isso ainda não entendi muito bem, mas está se formando em alguns estados como se fossem associações com novos nomes, mas que não deixam de pertencer ao Ibrate. Eu não sei bem qual é, por que tem que ter novos nomes, porque isso facilita em quê? Não entendi muito bem ainda essa questão, não tive com o Lan ainda para conversar sobre essa questão, mas, enfim, tudo quando abre assim eu gosto, sabe? Adoro uma abertura. Quando fecha que me preocupa. Então, é isso, eu acho que o movimento cresceu muito. Hoje eu faço um censo dos homens trans pelo Facebook, claro, é um censo parcial, eles estão sempre trocando de nome, eles começam com nome feminino, com pequenas sílabas, Ju, não sei das quando, daqui a pouco quando começa a tomar hormônio, aí cria o Brian, o Enzo, os nomes, o Caio. E aí é que me dá uma dor de cabeça danada, porque cada um que eu adiciono, eu marco se é não binário, se é homem trans e que estado mora. Cada um. Além disso, eu que boto eles dentro do grupo de profissionais do estado deles. Aí eles apagam o perfil, tá nem aí. Não quero mais me chamar Ju, não. Apago o perfil, aí me fode todo, né? Porque me fode o censo, me fode vou ter que fazer tudo de novo, né? Não estão nem aí. Eu apago uns
30 homens trans por semana no meu perfil. Quando eu vou ver, eles já estão zerados, já estão com outro nome. Se bobear, me adicionam 2 vezes. Eu falei, não posso adicionar 2 vezes. E eu estou chegando a 5.000, que fecha. Então eu pedi a eles que quem já tivesse resolvido, porque eu estou, oficialmente, eu estou com 3.500 cadastrados nos grupos de garotos trans. Mas no meu perfil tem alguns que... Claro, eu sou sozinho, não tenho secretária, ninguém para me ajudar. Então, tem gay, quer dizer, gay não quer dizer nada. Tem pessoas que não são trans, claro que tem trans gay, mas tudo bem. Mas tem cis, entendeu? Isso que eu quero dizer. Tem pessoas cis ali que querem me seguir, querem ser meu amigo, não sei o quê, e não se escapam e eu não sei quem são. E acaba que vai chegar a 5.000 e eu não posso fechar o perfil, nem deixar de ajudar os meninos. Então eu pedi a eles que quem já tivesse resolvido, já tivesse hormonizado, se operado, que deixasse de ser meu amigo para abrir vaga para quem precisa. E realmente muitos saíram, ou só me seguem e tal, ou tentam me adicionar em outro perfil. Eu tenho mais de um no Facebook. É isso, a contribuição hoje que eu estou podendo dar é essa, não tenho mais, não posso mais. Estou num período agora de quimioterapia e estou todo fragilizado, né? E eu, então, cancelei todos os meus compromissos, todas as minhas palestras, tudo. Mas, mesmo assim, ainda estou aqui dando essa entrevista. Daí também fiz antes de cair esses pelos todos, fui fotografado para uma exposição sobre o corpo trans que vai ter em Belo Horizonte, que deve ser uma grande exposição. E os garotos vieram e voltaram no mesmo dia, você acredita, de Belo Horizonte, só para me fotografar. Eu fiquei emocionado. Ainda me trouxeram um queijo da Serra da Canastra e um doce de leite de Viçosa. Olha que gracinha. E tudo sorrindo, descansado, como se estivesse vindo ali do Rio de Janeiro atravessar a ponte. 7 horas de viagem. Acordaram às 3 horas da manhã para chegar aqui, ficaram horas me fotografando. Aí depois foram embora. Olha, o meu ativismo começa aos 27 anos. Na verdade, quando eu começo a escrever O Erro de Pessoa, eu sabia que eu tinha que registrar minha história e deixar a minha marca, porque um dia alguém iria ler e saber o que é a vida de um trans, o que ele passa e o que ele sente. Eu tinha essa clareza. Bom, eu já era psicólogo também, né? Mas sempre gostei de gente. Eu tive consultório, atendi e tudo. Inclusive atendi trans naquela época, que nem sabia que era trans, mas eu já sabia que ele era trans. E fiquei no dilema, porra, conta ou não conto? Porque que saída tem? A cirurgia é crime. Eu vou deixar o cara, né? Bom, mas enfim, isso é outra questão. O ativismo, sem ele, nada acontece, a sociedade não muda, seja ele em que nível for. Né? Tanto do movimento LGTB, quanto do movimento racial, quanto do movimento das mulheres. Eu sou um feminista, com certeza. Sem o feminismo a gente não estaria aqui nem conversando, né, sobre o gênero. Então eu acho que eu sou um cara extremamente favorável às mulheres, sei o que elas passam, sei o preconceito que elas sofrem também. Eu não sou um ativista LGBT, eu sou um ativista dos direitos humanos, sempre disse isso. A minha luta é uma luta por todos os discriminados, pelos que sofrem alguma forma de preconceito nessa cultura. Então, sejam negros, sejam mulheres, sejam pobres, sejam, enfim, LGBTs,
Claro que a minha maior dedicação é para o mundo trans, né? Dentro até do movimento LGBT. Mas eu atendo gays que me procuram, eu atendo cis, né? Eu atendo qualquer um que me procure e que precise de ajuda. Eu acho que para se mudar o país tem que ser organizado. Sem organização, sem liderança, sem persistência. Isso é na política, de uma maneira geral, desde que eu fui do Partido Comunista, aliás, o único partido que eu realmente militei, pouco tempo, também muito jovem, mas me deu um embasamento, porque a gente estudava ali o Capital, lia a origem da família, aquelas coisas todas aí, Engels, Marx. Então, eu muito jovem, não tinha nem 20 anos de idade, adolescente. E eu já tinha essa noção de como é importante você levar a sua voz. O que acontece na África, eu tenho responsabilidades no que acontece na África. Eu faço parte do mundo. Eu não sou. Eu sou uma pessoa que tem uma consciência coletiva. Acho que nós somos responsáveis, de certa forma, por tudo que acontece nesse planeta. Sejamos brasileiros, ou africanos, ou americanos, enfim. Então, e ajudar é muito bom, cara, é muito bom você poder, se você tem condições de dar a mão para alguém que está precisando e que você pode fornecer alguma coisa para esse cara, para essa pessoa, olha, é demais, é um grande presente que você recebe dando, porque a quantidade de pessoas que eu já tirei do suicídio e que vieram me agradecer depois de ainda estarem vivos, de só do suicídio, do desespero de uma maneira geral, da depressão, precisando de um profissional. Hoje mesmo, uma mulher trans não sabe nem escrever direito, escreveu tudo errado, tudo confusa. Falou que era uma transgel, eu nunca tinha ouvido desse termo, transgel. É do interior de São Paulo. Ela estava tomando uns hormônios, assim, não sabe nem o nome dos hormônios, tal, mas ela queria uma orientação. Aí eu postei para ela uma lista de médicos, de endocrinologistas que atendem trans. Não, aí postei também a Associação de Travestis e Transsexuais, que deve ter psicólogo gratuito lá, que atende, que eu vi que ela não deve ter dinheiro nenhum. Enfim. E aí depois ela postou um coraçãozinho assim. Quer dizer, aquele coraçãozinho foi um presente para mim. Quer dizer, eu vi que ela entendeu, ela captou, eu fiz alguma coisa por ela. Uma luz acendeu no caminho dela. Né? E muitos garotos dizem isso para mim. Você, para mim, é uma luz no final, do fim do túnel. Para mim, você é a última esperança, João. Se você não resolver isso, ninguém mais resolve. É uma grande responsabilidade também, né? Eu não sei se também o fato de eu ser psicólogo ajudou a não me envolver emocionalmente tanto. Claro que você acaba se envolvendo, não são meus clientes, eu não faço terapia. Inclusive, me recusei a voltar ao consultório. Eu poderia atender hoje, até com nome social. Mas eu me recusei a dar laudos porque é outra máfia. E eu não queria dar laudo para ninguém. Porque eles vendem laudos. Tem médico que vende laudo pela internet. Porque um laudo do SUS demora 2 anos. Então, e no particular, tem gente que dá em 5 sessões, mas tem gente que demora também 2 anos para dar um laudo. E sem um laudo, nada acontece. Atrapalha, inclusive, hoje já se consegue mudar o nome sem laudo. Alguns juízes aceitam isso. Mas oficialmente o laudo é fundamental para a cirurgia. Médico não opera, até tem, mas o laudo é fundamental para tirar a responsabilidade do profissional. Então, e é uma garantia também.
A gente pode questionar o laudo por ser uma declaração patológica da transexualidade, mas, de certo, já que é patológica, né, no mundo inteiro, exigem laudo, só não exigem na Argentina, por causa da lei de identidade de gênero, que dispensou o laudo psiquiátrico. Foi o único que despatologizou, na verdade. Então, já que exigem o laudo, vende-se laudo. E aí o garoto chega para mim e diz assim: João, minha psicóloga não sabe dar laudo, não, nunca deu, não. Você tem um modelo de laudo aí para dar para gente? Eu tenho vários modelos de laudo. Só que eu acho um desaforo. Né? Fala para a sua psicóloga ligar para o Conselho Regional de Psicologia, que eles dão lá os termos do laudo dela. Não, e também tem uma coisa, eu sei que muito garoto pede para copiar e falsificar para ele mesmo. É complicado, entendeu? Porque, por um lado, eu já dei também não sou radical assim, não. Mas eu já dei a cópia, né? Não um laudo meu. Porque o psicólogo não é obrigado a botar o CID, nada disso, isso é só o psiquiatra. Mas não deixa eles botarem propaganda, eles fazem vaquinha para poder superar. Eu posto no meu mural a vaquinha. Se eles vendem alguma coisa, agora tem uns garotos que fazem pocket. Sabe o que é pocket? Não? Você sabe. Sabe por alto essas penianas. Tem 3 em 1, agora tem 4 em 1. 3 em 1 é para você urinar em pé também, né? Agora o 4 em 1 é você também se masturba com aquilo. E eles estão cada vez mais sofisticados, que só tinha importado. E tem um garoto que ele é tão esperto, ele mora em Uberaba, que ele já tem vendedores em quase todos os estados do Brasil, dos binders que ele faz, das próteses. Então ele dá emprego para os transhomens, né? Vendendo coisas para os transhomens. É barato, porque não paga imposto de importação, aquelas coisas. Aí eu deixo postar na minha página, eu deixo eles divulgarem. Emprego eu deixo. Não boto nenhum limite, não. Eles têm. O meu mural é completamente aberto. Posta o que quiserem. E nunca sofri nenhuma discriminação, nada. Eles, sei lá, o maior respeito comigo. E aí tem essas coisas que o ativismo dá, né? Aqui, ó. Essa homenagem que eu também fiquei muito emocionado, que eu nem sabia que ia acontecer. Foi acadêmicos, professores no Mato Grosso, se bem que tem um que é de São Paulo, que fizeram esse livro, botaram a minha capa e a minha cara aqui, dedicaram o livro a mim. Olha que máximo. Sobre gênero, estudos sobre gênero. Achei assim fiquei muito emocionado com isso. Assim. Eu já recebi muitas homenagens. Agora no Sex Box Internacional em São Paulo, né? Criaram um prêmio João W. Nery. Eu não vi, eu não fui, eu não pude. Eu só sei que é uma placa, eu não vi a placa também, não sei nem o que está escrito, não sei quem recebeu, não sei nada. Eu te falei que o Arco-Íris ia fazer homenagem a você na parada, e talvez você não saiba ainda, o trio da parada veio João Nery, Estamos com Você, nas costas de um dos trios da parada. Lá em Copacabana? Não sabia. Vou te mandar a arte pra você. Ai, que gracinha. Olha, tal. Poxa, agora. Ninguém me falou nada. Eu falei pra você. É confortável você resolver o seu problema, como faz a grande maioria dos homens trans, e sumir no mundo com outro nome, outra cara, com outro emprego. É o que a maioria faz. Deixa até de ser meu amigo no Face. A total passabilidade, como se fosse a vitória.
e não sou mais nem trans, agora sou homem. Muitos dizem. Eu não, eu sou trans, vou ser sempre trans e tenho orgulho de ser trans. E acho que tem muita coisa para lutar e para conseguir dentro dessa transexualidade ou dentro dessa transmasculinidade, e que só quem vai conseguir somos nós. Não pensem que as mulheres trans vão lutar por nós. Elas vão lutar por elas. Claro, há muitas coisas que batem junto, mas há outras especificidades, como a questão ginecológica, por exemplo, que não interessam a elas. Então, eu acho que ter essa consciência de que você veio ao mundo para mostrar quem é. E para a gente mostrar quem é, tem que aparecer, sem vergonha e com orgulho. Eu tenho o maior orgulho de ser trans. Se eu fosse um homem cis, eu acho que ia ser um babaca qualquer batendo continência e sair para o sistema. Então, e só se consegue alguma coisa se unindo e se fortalecendo. Falar mal do movimento LGBT e das divergências que ele tem também é uma forma, acho, fraca de se atuar. Claro, todos os movimentos têm divergências, é importante que se discuta, que se respeite também a opinião do outro, mas temos que lutar pelos nossos direitos. E isso só o ativismo pode proporcionar. Unidos, cada vez mais fortes. Obrigado.